Olá, bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. Meu nome é Carla Guiar. Trazemos aqui sempre muitas informações e ensinamentos para os pais que têm filhos diagnosticados com autismo. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho que é muito importante, porque já está chegando a época. Vamos falar sobre volta às aulas. Aliás, feliz ano novo! Então, mudei cabelo, mudei de lugar que moro, mudei colégio do Henrique, mudei tantas coisas que esse ano a gente tá totalmente num ambiente novo para ele. Novos amigos, novos colegas de escola, né? Porque amigo mesmo, o Henrique não faz muita amizade, não. Mas é tudo novo para ele. E é tudo novo para todas as crianças. Todos eles ficam ansiosos para saber como é que vai ser a sala, quem vai ser a tia, a professora, as matérias. Enfim, quem participa desse movimento escolar, que é o meu caso, sempre que eu posso, eu tô junto. Logicamente que com meu filho, os primeiros dias eu estou lá, ele sabe disso, pode contar comigo, que eu vou estar lá, pegando esses cronogramas, ensinando onde ficam as coisas, mostrando para que ele não se sinta tão perdido, porque esse sentimento de confusão pode trazer para ele pode desencadear uma vontade de desistir. E ele precisa saber que eu estou perto, que eu estou ali apoiando ele, que vai dar tudo certo, que apesar de toda essa primeira confusão da mudança, que vai ser bom. Então, assim, até porque quando a gente planejou mudar de lugar onde a gente vive, a gente fez junto. Todo o cronograma a gente fez junto. Ele, inclusive, escolheu o lugar, me deu algumas opções e eu fui vendo as opções que poderiam caber no meu bolso, né? Porque não é assim, né? A gente não escolhe e vai, né? A gente precisa de uma programação, né? Então, essa minha programação, as pessoas mais perto de mim sabem que começou em agosto e eu mudei em novembro. Olha o tempo, sabe? Eu tive que fazer toda uma adaptação dele, uma adaptação da escola, conversar com a escola, conversar sobre as provas, a transferência, trazer eles nas escolas aqui para poder ver qual escola que ele se adaptava melhor, esperar o assentimento dele, porque não pode, gente, não dá. Quando adulto, não dá para forçar a barra. Fica muito difícil. Então, a gente precisa do assentimento deles, precisa que eles concordem do lugar, como é que vai ser. Lógico que não dá pra fazer tudo igual. Então, antes de mudar, nem tudo do jeito que eles querem. Então, antes de mudar, eu falei pra ele que algumas coisas não iam ser iguais, né? Como os exercícios físicos, o curso que ele tá fazendo, deixa eu ver o que mais, a escola, o lugar onde ele compra o pão, tudo muda, né? E ele se sentiu assim muito, muito inseguro para muitas coisas que ele já fazia. Andar de ônibus, por exemplo, eu tive que reensinar, porque mudou tudo. Mudou tudo. Ele sabe naquele lugar que a gente morava, aqui ele já não sabe. Agora tá sabendo. Mas levou um tempo, tá? Não foi fácil, não. Ele resistiu, queria só andar de Uber. Se não, vai andar só de Uber, não. Porque não tem condição. Até porque perto até daria, mas aí a gente fica pensando, poxa, peraí, ele já andava um monte de lugar de ônibus sozinho, por que aqui ele vai ter que, porque é diferente, ele vai ter que andar de Uber? Não tem nada contra, um dia ou outro tudo bem, agora sempre não, sempre ele precisa aprender ter essa autonomia, não depender de mim para isso. Ele já tem 18 anos, está indo para 19, ele tem condições, eu como mãe, eu falo que ele tem condições de aprender. Ah, Carla, mas olha só, a respeito do nível de suporte, gente, nesse momento, tudo que eu não penso é no nível de suporte. O nível de suporte é bom como diagnóstico para ajudar a criar um plano de tratamento, um plano de ensino, ótimo, maravilhoso, tá ali, tem que ser padronizado, facilita a vida de quem é terapeuta e até da família também. Mas, nesse momento que você, enquanto mãe, vai ensinar, não tem que ficar pensando em nível de suporte, não tem que ficar batendo nessa tecla o tempo todo. Pessoas aprendem diferente e podem aprender com nível 1, 2, 3, seja o que for. O Henrique, por exemplo, ele tem os 3 níveis de suporte. Ele tem nível de suporte para algumas atividades, para 2 ele tem para outras atividades e o terceiro para outras, que basicamente é comunicação. Comunicação com ele é terrível. Ele fala, é uma linguagem funcional, mas ele não desenrola uma conversa. Só se for do interesse dele, mesmo assim por muito pouco tempo. E o interesse dele é bem restrito, do tipo gatos,
algumas coisas de arte que ele gosta de falar, lugares, ruas, e até fica cansativo para quem não conhece. Então, assim, essa habilidade eu tô desenvolvendo com ele. Não é fácil, eu faço o meu melhor, eu procuro encontrar novas formas de ensinar, que é o que eu tô fazendo agora. E paralelo a isso, a vida continua, gente. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que ver as coisas dele, eu tenho que ver as minhas coisas, porque eu sou humana e eu também preciso de um tempo, então eu tenho que organizar tudo isso. É fácil? Lógico que não é, né? Lógico que não é. Porque se fosse fácil, eu estaria aqui ensinando e vendendo um método. Não tem método. Não é simples. Mas é possível, sim, claro que é. Né? Eu acho que a gente precisa estar bem para poder ensinar o outro. Se a gente estiver desregulado, se a gente não estiver bem, se alguma coisa na vida da gente não está legal, a gente primeiro precisa consertar isso. E assim, como o carro não para, a gente tem que trocar a roda com o carro andando. Não tem jeito. Aí entra terapia, tratamento, conversa com pessoas que podem ajudar, porque não adianta conversar com qualquer pessoa para ela falar qualquer coisa e deixar a gente pior do que a gente já estava, né? Então, voltando ao assunto escola, porque a gente acaba fugindo do assunto porque está conversando coisas que envolvem tudo o nosso cotidiano, o assunto escola é um assunto que a gente precisa preparar antes, bem antes. Se for mudar de escola, então, bem antes mesmo. Mas digamos que mantenha ainda na mesma escola. Ainda que esteja na mesma escola, vai mudar a série, pode ou não mudar os colegas de sala, vai mudar o conteúdo programático, pode ou não mudar o professor, às vezes muda, às vezes não muda. E a gente precisa preparar essa criança, esse adolescente para essa nova rotina. E essa nova rotina precisa ser muito bem preparada. Aí vamos aos tipos. Se a gente tem uma pessoa que é não verbal, aí a gente vai precisar usar, lógico, o suporte do PECS, que é aquela forma de imagens, explicando como tem que fazer, fazendo a criança interagir com as imagens para ela poder saber o que vem depois. Não só mostrar e deixar ali, ela tem que interagir para ela poder entender o que vai vir depois, o que vai vir depois, o que vem antes. E existem muitos joguinhos que a gente pode brincar também para poder ensinar a sua vez, a hora da fila, a hora do lanche, tem hora de estudar, tem hora de ficar na cadeira. Por quê? Na cadeira da escola, a gente treina isso para a criança ir ficando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, até que ela fique o período inteiro. Não dá para fazer de uma vez só. Muitas das vezes você não consegue. Agora, tem outras crianças que é muito mais fácil, que elas acabam ficando. Eu tive essa experiência em sala de aula, porque todo mundo sabe que... Todo mundo. A maioria de vocês, porque eu já falei várias vezes que eu vim da tecnologia. Então, eu sou uma pessoa de pensamento tecnológico. Eu não sou uma pessoa de pensamento educacional, diretamente, de ensino. Então, eu tive que aprender essa habilidade para poder ensinar o meu filho. Então, assim, se eu fosse pensar na minha linha de trabalho, eu comecei a trabalhar como técnica de enfermagem muito pouco tempo, depois entrei para a área da tecnologia, onde eu estou quase 30 anos, e também agora paralelo à área da educação inclusiva. Então, e como eu tive contato com as crianças na sala de aula e eu tenho contato com as pessoas que trabalham comigo na tecnologia, que são diagnosticadas, eu posso dizer com toda certeza que essa previsibilidade e esse plano de ensino vindo de casa dá uma segurança enorme para eles. Facilita muito a vida deles para poder entender, olha, tá tudo bem se você não aprender desse jeito. Tá tudo bem se você aprender desse jeito aqui. Porque os que conseguem se comunicar melhor, com mais facilidade, de forma fluente, eles conseguem passar para a gente essas dificuldades. E os que não são verbais, né, ou não oralizados, ou qualquer outra palavra que as pessoas começam a usar, como é que a gente faz? A gente precisa explicar do mesmo jeito, mas do jeito que eles aprendam. Então, assim, não pode simplesmente pegar a criança, olha, mudou de escola, ó, mudou de ano, vai pra escola. Não é assim. A gente precisa de um preparo em casa. E esse preparo em casa é fundamental e muito necessário. Como você vai fazer? Depende de como seu filho entende. Aí você vai usar os recursos que você já sabe. Se existe uma pessoa que conhece muito bem o seu filho, é você. O pai, a mãe, a família, o cuidador, essa pessoa conhece muito bem. Gosta mais de imagem? Gosta mais de desenhar? Gosta mais de contar historinha?
procura uma historinha que tem a ver com a rotina dele que vai modificar. E você consegue fazer com que ele comece a entender isso. Pode ter problema? Pode. E você tem que estar preparado para esses problemas também. Fisicamente, emocionalmente, para que você consiga, nesse momento, manter sua calma. Porque a gente sempre vai esbarrar com a dificuldade da sociedade, a gente sempre vai esbarrar com a sociedade, com a incompreensão das pessoas, com a falta de suporte que a gente precisa, tanto desse suporte, com a falta de entendimento sobre autismo. Isso não adianta. Não adianta. A gente vai esbarrar com isso o tempo todo. O problema, o ponto é, como é que você vai se comportar se isso acontecer? Você, o cuidador, a mãe, o pai. Como é que você acha que vai conseguir conduzir? Como é que você acha que pode se sentir? Você precisa de suporte também. Ah, eu não posso pagar uma terapia. Participa de grupo de mães. Existem vários grupos de mães, dá para conversar, dá pra gente falar, dá pra gente dizer aquele dia que a gente não tá legal. E normalmente, eu vou dizer que são todos, mas normalmente as pessoas que estão no grupo entendem porque passam pela mesma situação, ou já passaram ou vão passar. Então acabam sendo mais empáticas, sabe? Então, sobre o assunto de volta à escola, prepare seu filho e se prepare para que você fique bem. E se a coisa não tá indo muito bem, tiver que fazer uma mudança, faça a mudança. Faça a mudança. Mudança nem sempre é uma coisa tão desastrosa. É difícil? Nossa, pra caramba beça, como é difícil. Mas é possível. E nessa possibilidade é que a gente se pega. É que a gente começa a trabalhar. Poxa, mas se é possível, qual é o caminho que eu posso ir? Ficou difícil você entender esse vídeo? Então bota aí a sua pergunta, vamos conversar? Vamos fazer com que as pessoas interajam mais para a gente poder entender o que está acontecendo, onde que a gente pode ajudar, porque a ideia é essa, esse suporte. Não assim deixar de fazer as minhas coisas com meu filho, deixar de viver a minha vida para viver a sua, não é isso. Eu tô aqui para dizer para você que tentativas podem acontecer, que você faça as suas tentativas e acredite que elas podem mudar a rotina do seu filho para melhor. Mas, e que eu posso ser o seu ponto de apoio, sim, para começar a te dar ideias, mas que isso precisa partir de você, para que você possa trazer essas ideias e compartilhar com os outros e modificar se for o caso, porque nem tudo vai funcionar da forma que funcionou para mim, que funcionou para uma terceira pessoa. Mas a ideia do outro pode te trazer um conforto para você seguir em frente, porque de repente nesse momento você não está se sentindo muito bem e aquela palavra que a pessoa fala te liga aquela luzinha, assim, eu vou por esse caminho. E é esse o ponto que eu quero chegar, tá bom? Prepare o seu filho para a volta às aulas. Um feliz ano novo e que seja um ano de muito sucesso, que você consiga muitas evoluções, muitos progressos com o seu filho. E eu vou estar sempre aqui torcendo por você, ok? Então, muito obrigada. Curte esse vídeo aí, compartilha com quem tá precisando e um grande abraço, um beijo no coração. Até a próxima.